Aleluia. Boa noite, Lagoinha. A minha voz não me acompanha, mas o Espírito Santo não me deixa. Essa é a minha alegria. Aleluia. Sabe, uma das coisas que eu percebo que me garante que quem guia esse lugar, que quem guia esse culto, que quem guia essa adoração é o próprio Espírito Santo. Eu separei 4 passagens para nós lermos aqui. Das 4 passagens, 3 já foram lidas hoje. Porque não sou eu, não são os pastores, não é a liderança, mas é o Espírito Santo que prepara a palavra que Ele quer para o nosso coração. A palavra não é preparada por mim, a palavra é preparada pelo Espírito. O Espírito Santo nos direciona aquilo que Ele quer nos falar. É o Espírito que prepara o banquete com aquilo que Ele quer nos alimentar. Nós não somos alimentados por palavras de homens. Nós não somos alimentados por palavras de positividade. Nós somos alimentados pela palavra viva, que é o Espírito Santo. E Ele sempre fala ao nosso coração exatamente aquilo que precisamos ouvir. Ele sempre vai ter para o seu coração a medida exata do alimento que você precisa, a medida exata da água viva que você precisa para beber. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O que esse texto me chama a atenção, são só os 2 versículos. O que esse texto me chama a atenção aqui, além de Paulo estar ensinando a igreja de Corinto como compartilhar a ceia, como se dava exatamente o momento da ceia, é que ele repete as palavras de Jesus quando Jesus diz: façam isso em memória de mim. Essa frase me chama muita atenção. Essa frase me chama muita atenção há muitos anos. Desde a minha adolescência, quando eu ouvi essa passagem pela primeira vez, que me chamou a atenção. E sempre, desde a adolescência, toda vez que eu leio essa passagem, toda vez que eu leio as Escrituras, e eu passo aqui, tanto em Coríntios quanto em Lucas, Lucas fala a mesma coisa: façam isso em memória de mim. Eu sempre me pego nessa frase: façam isso em memória de mim. E aí, sempre que eu me pego nessa frase, eu me pergunto: o que é que eu tenho feito em memória de Jesus? Porque Jesus disse: façam isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim, Jesus está falando: façam isso para se lembrar de mim. Porque de tantas coisas que Jesus fez, desde o seu nascimento, desde quando ele começou o ministério, desde o batismo lá em João, desde o batismo com João Batista, quando ele desceu as águas no Jordão, os 40 dias que ele foi para o deserto, e depois todo o seu ministério, todos os milagres que ele operou, todas as curas, tudo que ele fez, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes, alimentou a multidão, de tudo que ele fez. Ele só falou uma vez: façam isso em memória de mim. Ele pediu uma única vez: façam isso em memória de mim. E foi nesse momento do partir do pão, quando Jesus disse: façam isso em memória de mim, ele sabia exatamente como seriam as próximas 24 horas. Ele sabia exatamente, minuto a minuto, tudo o que ele ia passar. Mas os discípulos não sabiam. E ele estava falando para os discípulos: façam isso em memória de mim. Se lembrem de mim nesse momento. E aí eu fico me perguntando: será
que é possível esquecer Cristo? Esse foi o tema que eu botei nessa mensagem. Será que é possível esquecer Cristo? Se Jesus diz para os seus discípulos, façam isso em memória de mim, eu me pergunto, se Jesus precisa me lembrar que eu preciso me lembrar dele, será que é possível eu me esquecer dele? Depois de viver uma vida acompanhando dia a dia o ministério de Jesus e vendo com os meus próprios olhos tudo o que ele fazia, seria possível me esquecer? Porque Jesus está pedindo, se lembrem de mim. Porque provavelmente é sim possível se esquecer de Jesus. É possível. E a gente precisa lutar contra isso. Se a gente olha para a nossa vida, se a gente olha para trás, momentos bons que nós tivemos na nossa vida, momentos ruins que nós tivemos na nossa vida, quantas coisas a gente se lembra e quantas a gente já não se lembra mais? Por quê? Porque foi para o mar do esquecimento, você não se lembra mais do que aconteceu. Porque é possível esquecer. E Jesus está falando, façam isso em memória de mim. Não se esqueçam de mim. E nessa frase, eu aprendo 3 coisas com esse texto. 3 coisas que Jesus não queria que nós esquecêssemos. A primeira delas está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A primeira coisa que eu percebo que Jesus quer que eu me lembre é que ele serviu. Jesus serviu. Jesus teve uma vida de servo. Ele era Deus. E ele não deixou que o fato de ser Deus, ele não deixou se vangloriar por isso, mas ele se humilhou. Ele se humilhou a quê? A ser humano. Só o fato dele ser Deus e ele se rebaixar o nível da humanidade já era uma humilhação. E já rebaixado ao nível da humanidade, que já era humilhação, sabe o que ele fez? Se entregou à pior morte de todas. A crucificação era a morte mais humilhante que tinha para um ser humano. Ele foi do topo, do alto do trono, que era o lugar dele, ao nível mais baixo que se pode descer. Ele desceu tudo que podia descer, para mostrar para a gente que ele quer que nós nos lembremos que ele era servo, mesmo sendo rei, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Deus, ele era servo. Cada milagre que ele executou, enquanto ele esteve aqui como ser humano, era ele servindo. Ele estava servindo aos homens. Quando o cego de Jericó pediu ajuda a ele, o que ele falou? O que queres que eu te faça? Isso é uma frase de servo. É um servo que pergunta ao seu senhor: o que você quer que eu faça? E aí o senhor dá ordem e o servo obedece. O que Jesus fez? O que você quer que eu faça? O que o cego disse? Eu quero ver. E aí o que Jesus fez? Então veja. O servo cumpriu a ordem. O servo cumpriu a ordem. Quando a gente vê o paralítico lá no tanque de Betesda, Jesus fala: você quer ser curado? Serviço. Jesus estava mostrando um serviço. E o que o paralítico fala? Quero. E o que Jesus fala? Então ande. Tudo que ele fez, cada milagre, era servindo. Ele estava servindo as pessoas com o que ele tinha, com o amor que ele tinha. Ele estava servindo as pessoas com cura. Ele estava servindo as pessoas com multiplicação. Quando
Ele estava dando um sermão, ensinando, e tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque só eram contados homens, e tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os discípulos começaram a ficar desesperados: como é que a gente vai alimentar essa multidão, Senhor? Dispersa eles para que eles possam ir em casa almoçar. Jesus falou: não. E aí apareceram ali 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou o pão, levantou aos céus, agradeceu e multiplicou aquela multidão. E ainda soprou 12 cestos cheios. Serviço. Ele serviu a mais de 5.000 pessoas. Quando Jesus disse: façam isso em memória de mim, a primeira coisa que eu me lembro é que Ele quer que a gente lembre que Ele era servo. Então nós temos que ser servos também. Nós precisamos ser como Ele era. A segunda coisa que eu aprendo nessa frase está lá em Isaías 53, dos versículos 3 ao 5. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos... 53. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. A segunda coisa que eu aprendo, que Jesus quer que eu me lembre, é que Ele sofreu. Jesus quer que eu me lembre que era servo, e Jesus quer que eu me lembre que Ele sofreu. Quando Jesus disse: façam isso em memória de mim, Ele sabia exatamente como seriam as próximas 24 horas dele. Ele sabia que ele ia passar pelo maior sofrimento que um ser humano já poderia passar, fisicamente falando. E ele sabia, ele disse: façam isso em memória de mim. Ele queria que a gente se lembrasse do sofrimento dele, do Gólgota ao Calvário. Ali no momento da ceia, Judas sai, chega até os fariseus, denuncia Jesus por 30 moedas. Jesus sai dali da ceia, leva os discípulos mais próximos para um lugar chamado Gólgota, e ali ele foi orar. Jesus ora, Jesus chora, Jesus sofre. Quando ele volta para perto dos seus discípulos estão dormindo. Jesus chama a atenção dos discípulos e volta para orar. E Jesus ora, Jesus sofre tanto que ele soa gotas de sangue. Jesus, ele sofre tanto, a angústia dele é tão grande que ele pede a Deus para que, se for possível, para passar dele aquele cálice. Mas que não fosse feita a vontade dele, mas fosse feita a vontade de Deus. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Enquanto Jesus sofre, a gente dorme. Sabe por quê? Porque é possível esquecer de Jesus. É por isso que Jesus fala: façam isso em memória de mim. Não se esqueçam de mim. E aí chega aquela multidão, Judas dá o beijo no rosto. E ali Judas é carregado. E passa a madrugada dentro, pulando da casa do fariseu para a casa de Pilatos, da casa de Pilatos para a casa de Herodes volta para Pilatos e vai para cá e vai para lá. E esse vai e vem de uma casa para outra, de um governador para o outro, esse lugar todo que ele vai, passa a noite assim. O que acontece? Ele é açoitado, ele é cuspido, ele apanha, ele é negligenciado. Tudo o que você pode imaginar acontece com ele, todos os tipos de dores emocionais e físicas. Ele estava sofrendo. Até que chega a manhã do dia seguinte e ele é condenado ao Calvário. Ele é obrigado a carregar a própria cruz,
coroa de espinho na cabeça, e ele carrega a própria cruz até o Calvário. Lá no Calvário, ele é pregado na cruz, prego nas mãos, prego nos pés, é suspenso. E lá de cima do Calvário, o que é que Jesus fala? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus diz para Deus que aquela multidão não sabe o que ela está fazendo. Diante de todo esse sofrimento, Jesus quer que a gente se lembre disso, do que Ele fez, de que Ele era servo e de que Ele sofreu. A terceira coisa que eu aprendo, quando Jesus diz, façam isso em memória de mim, está lá em 1 Pedro, a única passagem que não foi lida hoje ainda. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. A terceira coisa que Jesus quer que eu me lembre é o que Ele conquistou. Ele conquistou uma herança para mim e uma herança para você. É isso que Ele fez. Ele conquistou por nós algo que não seríamos capazes de conquistar nem se fôssemos as melhores pessoas do mundo. Nada do que nós fazemos é capaz de conquistar a 10ª parte do que Jesus conquistou na cruz por nós. Quando Jesus diz, façam isso em memória de mim, Ele quer que a gente lembre que Ele era servo. Ele quer que a gente lembre que Ele sofreu. E Ele quer que a gente se lembre do que Ele conquistou. Que foi por mim e foi por você. Tudo isso foi por você. Ele abandonar o trono dos céus, se humilhar e descer e se rebaixar e morrer a morte, a pior morte naquela época, foi por minha causa. Aquela cruz não era para Ele, ela era para mim. Como o pastor falou, nós somos os Barrabás. Barrabás era culpado, Barrabás era o rebelde, Barrabás era o assassino, Barrabás era o pecador. Aquela cruz não era para Cristo, ela era para Barrabás. Por mais boazinha que eu possa ser, por mais bom moço ou boa moça que você seja, você continua sendo Barrabás dessa história. Aquela cruz de Jesus não era para Cristo, era para você. E o que Jesus fez? Tomou ela no seu lugar. Para quê? Para que você não se esquecesse dele. Tudo o que Ele quer é que você não se esqueça dele. Façam isso em memória de mim. Ou seja, não se esqueçam de mim. Olha tudo o que eu fiz por vocês. Não se esqueçam de mim. É possível se esquecer de Jesus? É por isso que Jesus está pedindo. Não se esqueçam de mim. No seu maior medo, não se esqueça de mim. Na sua maior dor, não se esqueça de Jesus. Na sua maior aflição, não se esqueça de Jesus. Na sua maior angústia, na sua maior traição, na sua maior dor, naquilo que mais aflige a sua vida, não esqueça de Jesus. Jesus está falando, você está chorando, você está sofrendo. Sabe o que Jesus fala para você? Se lembre de mim, que tudo que eu fiz é por você. Resumindo tudo isso, sabe o que Jesus quer que você se lembre? Que Ele te ama.
Quando ele fala, façam isso em memória de mim, lembrem-se que eu amo vocês e que tudo que eu estou fazendo é por vocês. Os discípulos não tinham ideia do que ia acontecer, mas Jesus sabia exatamente os passos que ele daria. E ele estava falando, façam isso daqui, em memória de mim. Olhem para isso daqui, não se esqueçam de mim. Lembre-se sempre, em qualquer circunstância, que eu amo vocês. Na alegria ou na tristeza, eu amo vocês. Na saúde ou na doença, eu amo vocês. E nem existe até que a morte nos separe, porque quando a morte vier, a gente se encontra com Ele e dá um abraço apertado. A morte não separa, a morte é o encontro. Ou nós morremos e nos encontramos com Ele, ou somos arrebatados como igreja e vamos dar um abraço apertado em Jesus no céu, amém? Se coloque de pé nesse momento. Jesus ama você. E Jesus quer que você se lembre dEle no seu dia a dia. Jesus não quer que você se lembre dEle só aqui dentro da igreja. Lembrar de Jesus aqui dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. A gente só fala dele aqui. Tudo aqui é por Ele. Tudo aqui envolve Ele. Ele é o dono desse lugar. Ele é o dono das nossas vidas. Jesus não quer que você se lembre dele só aqui. Jesus quer que você se lembre dele no seu lugar mais secreto. Naquele que ninguém está vendo. A sua identidade é revelada quando você não está na frente de ninguém. Quando não tem ninguém vendo você. Quando você está absolutamente sozinho. Ali a sua identidade é revelada. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse lugar, Jesus ama você e Ele quer que você se lembre disso. Aleluia. Eu não sei se você conhece a história de quando Pedro negou Jesus. Jesus, ele estava contando para os seus discípulos, estava conversando com seus discípulos, ele estava contando as coisas que iriam acontecer. Jesus revelou aos discípulos as coisas que aconteceriam. E Jesus disse, é necessário que tudo isso aconteça, mas eu vou ressuscitar. Jesus disse com antecedência que ressuscitaria. Mas os discípulos se apegaram tanto ao problema que eles não viram a solução. Pedro ficou tão desesperado que Pedro falou assim, jamais, Senhor, jamais. Eu não vou te abandonar, mesmo que todo mundo te abandone, eu jamais vou abandonar. Pedro está falando, eu jamais vou me esquecer de ti. E aí Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aí Pedro fala, não, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu morrerei. Sabe o que aconteceu algumas horas depois? Pedro fingiu que não conhecia Jesus. Sabe por quê? Porque é possível esquecer Jesus, mesmo tendo vivido com Ele lado a lado, dia após dia, e vendo tudo que Ele fez. É por isso que Jesus falou, façam isso em memória de mim. Se lembrem de mim sempre. Se lembrem que eu amo vocês. Pedro esqueceu. Pedro viveu 3 anos e meio de um ministério incrível com Jesus. Em algumas horas, Pedro simplesmente finge que não conhece Cristo. Quantas vezes você não já fingiu que não conhecia Cristo? Você fez igual Pedro? Isso é esquecer Jesus. Quando você finge que você não conhece Cristo, você está esquecendo Jesus e tudo o que Ele já fez por você. Você esquece o quanto Ele te ama. Você esquece os milagres que Ele já realizou na sua vida. Você esquece as bênçãos incontáveis que já veio sobre você.
Você esquece a transformação que Ele fez na sua vida. Você esquece que Ele pegou o seu passado, jogou no mar do esquecimento e te fez uma nova pessoa. Olha tudo que Ele já fez por você. E você finge que não conhece Jesus com a sua prática pecaminosa. Você finge que não conhece Jesus quando você continua pecando. Você finge que não conhece Jesus quando você continua cometendo os mesmos erros que você cometia quando era velho homem. Jesus matou o seu velho homem, te fez uma nova criatura. E o que você faz? Você mergulha no mar do esquecimento, você ressuscita aquele pecado e você volta a praticar. Isso é esquecer Jesus. Depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece para os discípulos. Jesus tem uma conversa no particular com Pedro. E Jesus fala: Pedro, você me ama? Pedro responde: eu te amo, Jesus. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Pedro responde: eu te amo, Jesus. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E aí Pedro muda a resposta. Pedro fala: Jesus, eu não sei mais de nada não, tu sabes. E aí Jesus fala: então cuida das minhas ovelhas. Jesus, Ele te faz uma nova criatura para que você seja um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Ele quer que você, que recebeu o seu milagre, passe a ser um agente de milagres e a sua vida vira instrumento de transformação. Mas como você será um instrumento de transformação se você vive voltando ao pecado? Abandona o pecado de uma vez. O pecado não foi feito para você. A sua vida é uma vida de servo, é uma vida de amor, é uma vida de reconhecer Jesus todos os dias e todos os dias se lembrar que Ele te ama. Ele te ama. Faça isso em memória de Jesus. Que o seu dia a dia seja uma prática da memória de Jesus. Que você seja a memória de Jesus. Que as pessoas, quando te veem na rua, vejam, elas olhem para você e se lembrem de Jesus, porque você é a cara dele. Seja você mesmo a memória de Jesus para o mundo.